Capítulo 3. Porque a história de Jesus está entre nós. A história do cristianismo é obscura. Primeiramente, apenas amigos próximos de Jesus e seu bando viram tudo o que passou após a sua suposta ressurreição. Além disso, houve conflito entre os apóstolos Pedro e Paulo, como contam os textos Gálatas 2:2.11 e 21, o conflito em Antioquia, para ver quem representaria a igreja. Vale lembrar, também, que não foi Jesus que escreveu a Bíblia. E, lembre-se, se hoje, com todo o avanço de conhecimento que o mundo se encontra, ocorrem barbaridades na sociedade, imagine o que não ocorria em períodos de completa alienação como nos tempos passados. Naquele tempo, após a suposta ressurreição de Jesus, os cristãos foram perseguidos até quase desaparecerem. Na verdade, eles representavam, simplesmente, oposição ao poder vigente que os oprimiu. E sempre será assim, luta diante de conflitos de interesse do ser humano. Esta é a base da sociedade. Mas houve uma virada, um marco no tempo, para o cristianismo após esse período, com um imperador que mudou o rumo da religião. Provavelmente, por causa dele, você acredite em Jesus até hoje. Estamos falando de Constantino. Aliás, Constantino e sua mãe Helena. A importância dessas duas figuras no cristianismo é tão grande que a tradição católica acredita que a mãe de Constantino, conhecida como Santa Helena ou Helena de Constantinopla, foi a pessoa que descobriu o exato local da crucificação de Jesus Cristo e lá construiu uma igreja, a qual visitei, chamada Santo Sepulcro, em Jerusalém. Estamos falando de cerca de 300 anos após o suposto acontecido. Imagine o telefone sem fio de 300 anos em uma época que a comunicação ainda era precária e a maioria da população analfabeta. Você já brincou de telefone sem fio? Então, essa brincadeira, inocente, explica bastante os fenômenos sociais que ocorrem em nossa sociedade. E sempre funcionam da mesma maneira. As pessoas distorcem o que as outras dizem, sempre. Ao final, a informação, originalmente enviada pela primeira pessoa na brincadeira, é completamente distorcida. Cuidado com a mente alheia. A ligação de Constantino com o cristianismo também tem conexão direta com os evangelhos apócrifos e suas contradições. Existem alguns textos da época que não são considerados divinos pela igreja, mas estão lá e muitos contam a vida de um Jesus mais mortal. São os evangelhos apócrifos. Os apócrifos são cartas, coletâneas de frases, narrativas da criação e profecias apocalípticas. Além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores, cerca de 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. No entanto, os pastores e a primeira comunidade cristã não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos após o primeiro século e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Alguns desses textos sugerem que Jesus poderia ter sido casado. Teria a igreja ocultado essa informação? Qual o critério que a igreja usou para selecionar os textos? Como sabia ela quais eram divinos? Apedrejar um homem por pegar lenha no sábado, como conta Números 15 2.32-26, é divino. Os docetas, por exemplo, são considerados uma seita herege, assim como outros grupos gnósticos, pois negavam a realidade material de Cristo. Consideravam que Jesus possuía um corpo etéreo que, por isso, não nasceu nem foi morto na cruz e, consequentemente, muito menos ressuscitou. Os ebionitas, uma das ramificações do cristianismo primitivo, por sua vez, defendiam que Jesus tinha nascido de forma natural e só depois de batizado é que Deus decidiu adotá-lo. Já o chamado cristianismo apostólico foi baseado nas narrativas dos primeiros discípulos de Jesus. Esta fábula contava que o Messias havia morrido na cruz para salvar a humanidade e aos seguidores cabia a missão de espalhar sua mensagem pelo mundo, e assim foi feito, usando a cruz e a espada. Essa tradição começou a ser registrada por volta dos anos 30 e 40 do século I. Para que a religião pudesse expandir, a igreja deveria adotar uma única história, um cânon, que apagasse as diferenças e chegasse a uma versão oficial. Isso gerou muitas brigas, debates e acusações mútuas de heresia entre as vertentes da igreja, refletida até hoje muito bem representada por católicos versus protestantes. Foi quando o imperador de Roma, Constantino, entrou em cena e interveio no impasse. Na época,
Com o império em crise, ele precisava de um motivo para justificar a expansão e convencer outros povos a aceitarem seu domínio. E a solução estava numa aliança com os cristãos, que, por sua vez, desejavam espalhar a mensagem de Jesus mundo afora. Constantino percebeu que era uma grande oportunidade e decidiu fazer do cristianismo a religião oficial do Império e, em 313 d.C., havia mandado publicar o Edito de Milão por meio do qual se passava a tolerar o cristianismo. Uma bomba foi detonada, na qual espalha estilhaços entre os povos até os dias atuais. Nessa época, os cristãos começaram a deixar de serem perseguidos, porém, um novo tipo de terrorismo entrou em ação. Começou, então, a perseguição a todos que ousavam discordar da recém-formulada escritura sagrada. Os gnósticos, docetas, ebionitas e ofitas foram acusados de heresia. Os que insistiam em desrespeitar o cânon eram punidos com excomunhão ou a morte. Será que a verdade que você segue é verdade mesmo? Ou foi uma jogada política? Uma imposição? Segundo a lenda, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Judaísmo este que teve suas origens em um relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Mais tarde, inclusive, no alto do Monte Sinai, Deus teria revelado a Moisés, por via oral e escrita, o Torá, a lei divina. Séculos seguintes, após a morte de Jesus, a Igreja se distanciou do judaísmo e se aproximou do Império Romano. Justamente desse distanciamento a figura de Judas ficou mais forte na história, um ato evidentemente anti-judaico. Seu nome se remete a Judá, Judaense, Judeia, e suas características originam-se de caricaturas que levam os judeus a serem extremamente gananciosos. Judas vendeu Jesus por prata. A realidade é que, se Jesus existiu e foi traído, provavelmente o foi por uma pessoa, mas cujo nome não era Judas, pois Judas consiste em uma construção da ideia de colocar o inimigo de Cristo como ligado ao judaísmo. Helena, mãe de Constantino, converteu-se ao cristianismo e algumas tradições fazem dela responsável pela conversão do filho. Antes de Constantino, os imperadores adoravam o Sol Invicto, em latim, Sol Invictus, deus Sol oficial do Império Romano e um patrono de soldados, também conhecido pelo nome completo, Deus Sol Invicto. Conforme Klaus Manfred, 2001, em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano tornou o culto ao deus Sol oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Opa, espere, veja bem, conhece essa data? 25 de dezembro. Agora percebe por que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, justamente para apagar uma data considerada pagã. Assim, no dia 25 de dezembro, se passou a comemorar o Natal e não mais o dia do Deus Sol. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Você foi enganado, lamento informar, mais uma vez. E as várias indústrias aproveitaram o cenário para vender mais para você. Sabe em que ano foi comemorado o primeiro aniversário de Jesus? No ano 354 d.C. Isso mesmo, 354 anos depois, a Igreja adotou essa data. Seria como comemorar o seu primeiro aniversário há mais de 300 anos após a sua morte. Constantino acabou por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo, na sequência da sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao deus cristão. Segundo a tradição, na noite anterior à batalha, Constantino sonhou com uma cruz. Então, de manhã, um pouco antes da batalha, mandou que pintassem uma cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Constantino nunca deixou de seguir os deuses pagãos e muitos consideram sua suposta conversão ao cristianismo uma jogada política e um agrado à sua mãe. A enciclopédia Hydria II revela: Constantino nunca se tornou cristão. No dia anterior ao da sua morte, Constantino fizera um sacrifício a Zeus, e até o último dia usou o título pagão de Pontífice Máximo. E, de fato, Constantino, até o dia da sua morte, não havendo sido batizado, não participou de qualquer ato litúrgico, como a missa ou a Eucaristia. O fato é que existiam vários cristianismos, cada um com sua própria interpretação da vida de Jesus e seus ensinamentos.
Isto remonta a várias versões de uma lenda contada há 2000 anos. Um pouco mais para frente, na história, temos as Cruzadas. As Guerras Santas ou Cruzadas duraram 400 anos e este é o termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las em domínio cristão. Maomé foi um invasor. Usou seu exército para criar comunidades muçulmanas, assim como fez com a Síria, que antes era uma comunidade cristã. Consequentemente, quem dominava o Oriente Médio, antes das Cruzadas, eram os muçulmanos, e a resposta a essas invasões levaram os cristãos à guerra em nome de Jesus. Durante o século VIII, por exemplo, os governantes muçulmanos, nas terras conquistadas, baniram todas as exibições de cruzes em Jerusalém e aumentaram os impostos punitivos sobre os cristãos. Milhares de europeus migraram para o Oriente, para fazer parte das Cruzadas, que formaram uma campanha militar impulsionada e alimentada pela fé e pelo desejo dos cruzados de libertarem a Terra Santa. Nesse momento crítico, Jerusalém precisava ser liberada e conquistada, e os reinos cristãos deveriam se restabelecer pouco a pouco. Apesar de o Islã não ter sido a única razão para as cruzadas, a campanha político-religiosa dos muçulmanos impôs uma substancial pressão sobre os reinos europeus. Na época da Primeira Cruzada, os cristãos já vinham se defendendo das forças islâmicas ao longo de 450 anos, mas, em junho de 1099, os cruzados conseguiram reconquistar Jerusalém, por meio de uma guerra sanguinária, chamada Cerco de Jerusalém, que massacrou os muçulmanos, não perdoando os inimigos de Deus. Riley Smith, 1986. Este é um resumo esdrúxulo das cruzadas, apenas para situá-lo nesse contexto. Note que não existiu uma cruzada, mas as cruzadas. Existem livros específicos sobre o assunto. Se esse tópico despertou interesse em você, procure por autores isentos de posição, ou seja, que não sejam católicos nem muçulmanos. Caso contrário, a história pode chegar um pouco distorcida para você. Posteriormente, houve a Inquisição, que constitui um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia. Heresia constitui a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo. Grosso modo, pensou, pecou. Aliás, pensar sempre foi um pecado para a igreja tradicional. Infelizmente muitas pessoas ainda levam isto como premissa máxima. Não pensam, com medo do inferno ou não querem pensar e preferem se manter firmes em seus posicionamentos preconceituosos e levianos. Outros o fazem, apenas, para manter as aparências e encobrir as suas próprias fraquezas. Os nazarenos são uma comunidade cristã protestante, de origem norte-americana. E eles se vestem dessa maneira para demonstrar que são pecadores, prática que era feita pelas cortes da Inquisição aos considerados hereges. A Inquisição foi um importante instrumento na política chamada limpeza de sangue contra os descendentes de judeus e de muçulmanos convertidos. Achamos um absurdo hoje os atentados em igrejas, como o que aconteceu na Páscoa de 2019 no Sri Lanka, certo? Pensem de onde surgiu esse absurdo, exatamente em reflexo dos atos da instituição na qual você se ajoelha. Ela é um câncer para a sociedade, e um entrave para qualquer desenvolvimento e, inclusive, a busca pela paz. Se você aplaude a Igreja Católica, evangélica, muçulmana ou qualquer outra, indiretamente, você é um dos responsáveis por esses atentados. Não podemos deixar de falar dos irracionais que fazem parte do Estado Islâmico do Iraque e Síria, mais conhecido como ISIS. Estado Islâmico afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo e aspira a tomar o controle de muitas outras regiões de maioria islâmica, começando pelo território da região do Levante, que inclui Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Chipre e Hatay, uma área no sul da Turquia. Ele obriga as pessoas que vivem nas áreas que controla a se converterem ao islamismo, além de viverem de acordo com a interpretação sunita da religião e ante a lei Sharia, o Código de Leis Islâmico. Aqueles que se recusam podem sofrer torturas e mutilações, ou serem condenados à pena de morte. O que falar desses radicais e dessas atitudes? Mas espere,
Qual a diferença deste grupo para o antigo alto escalão católico? Somente porque hoje usam armas de destruição em massa ao invés de espadas. Um foco particular das inquisições espanhola e portuguesa constituiu a conversão forçadamente de judeus e muçulmanos ao catolicismo, em parte porque esses grupos minoritários eram mais numerosos na Espanha e Portugal do que em muitas outras partes da Europa e porque muitas vezes eles eram considerados suspeitos devido à suposição de que haviam, secretamente, voltado a praticar suas religiões anteriores. Ao chegar a uma localidade, os inquisidores proclamavam que todos seriam obrigados a assistir a uma missa especial, e ali ouvir o edito da Inquisição lido em público. Ao fim do sermão, o inquisidor erguia um crucifixo e exigia-se que os presentes erguessem a mão direita e repetissem um juramento de apoio à Inquisição e seus servos. Após esse procedimento, lia-se o edito, que condenava várias heresias, além do Islã e o judaísmo, e mandavam que se apresentassem os culpados de contaminação. Se estes se confessassem dentro de um período de graça, poderiam ser aceitos de volta à igreja sem penitência. Porém, teriam de denunciar outras pessoas culpadas que não tivessem se apresentado. Assim surgiram os famosos dedos duros que, por salvação própria, entregavam à igreja os ditos hereges. Posteriormente, espanhóis, portugueses e os famosos jesuítas entraram em cena. Quando os europeus tomaram conhecimento dos territórios americanos, a Igreja Católica logo chegou a uma conclusão. Com a cristianização do velho continente, o diabo havia se refugiado no novo mundo, e, por isso, era preciso combater Satã, convertendo as almas ingênuas dos indígenas. A tarefa coube aos jesuítas, membros da ordem religiosa Companhia de Jesus, admirados na época por sua capacidade civilizadora. Inácio de Loyola escreveu as Constituições Jesuítas, adotadas em 1554, que deram origem a uma organização rigidamente disciplinada, enfatizando a absoluta abnegação e a obediência ao Papa e aos superiores hierárquicos. Hoje estão espalhadas por 112 países. Visitei em Salamanca, na Espanha, um convento que foi palco destas decisões. Inclusive foi lá que Cristóvão Colombo se reuniu com os membros da igreja e decidiram a estratégia para evangelizar a América. Foi neste convento que foi decidido que os índios tinham alma. A igreja adestra o homem como o homem adestra animais. Para os cães, damos recompensa como umas bolachinhas para executarem certos truques. A igreja dá hóstia e a vida eterna, o que ameniza os medos e ansiedades da existência humana. Adestraram sua família e ancestrais e você nem percebeu. Em um cruzeiro que fiz na Colômbia, visitei a chamada Cartagena de las Índias, atual Cartagena, uma das primeiras cidades espanholas nas Américas. Lá a Inquisição foi brutal, com mais de 900 mortes, incluindo 5 bruxas queimadas na fogueira. Em uma cidade que tinha uma corte da Inquisição, com os dogmas da igreja muito presentes no dia a dia do povo, observei, nesse modelo, o que acontecia, acontece em todos os países. As igrejas são as maiores construções. Localiza Vaime-se, muitas vezes, nos lugares mais altos e caros das cidades, demonstrando poder, riqueza, de maneira que são vistas de qualquer ponto das cidades. A igreja considerava herege quem, por exemplo, lesse livros. Isso mesmo, ler livros era considerado uma afronta à igreja. Ou seja, o conhecimento era um pecado, assim como foi para Eva. Em 1558 foi introduzida, na Espanha, pela própria coroa espanhola, a revelia da igreja, a pena de morte para quem importasse livros estrangeiros sem permissão ou para quem os imprimisse sem autorização oficial. Muitos livros foram queimados pela igreja, pois falavam que química, física, astronomia e até matemática eram palavras do diabo. Fica fácil entender porque eles preferem pessoas sem instrução, certo? Outro dos pecados comuns era o uso de ervas para fins medicinais, chamado de herbalismo. Usar ervas era considerado heresia e era uma das ferramentas para apagar as culturas e tradições indígenas e solidificar a cultura cristã. E o mesmo pensamento ainda vigora. Em alguns países, as ervas ajudam em diversos tratamentos. Inclusive, a maconha é vendida tanto para uso recreativo próprio e medicinal. A questão é que, onde há instrução, conhecimento, o uso, por exemplo, de ervas,
não constitui um problema social tão complexo em relação às nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Imagine, réis mortais, acho que vou colocar orégano na pizza. Religiosos, o que? Orégano. Reis e 10 Aves Marias. Na Idade Média, as consideradas bruxas eram identificadas pelo peso. Se a mulher tivesse menos de 50 quilos, era considerada bruxa, pois era leve e poderia voar. Parece brincadeira, certo? Mas não é. Na beirada das casas, as telhas tinham uma ponta para evitar que as bruxas chegassem perto dos imóveis. Ainda se podem ver essas casas na Colômbia. E as pessoas acreditavam nisso tão profundamente como muitas pessoas hoje acreditam em várias outras coisas que parecem tão comuns, mas tão equivocadas. A igreja fez o comum parecer absurdo e o absurdo parecer normal. A pena para esses crimes era a tortura com estes aparelhos. A serra como instrumento de tortura. Estripador de seios. Berço ou cadeira de Judas. Instrumento em forma de dente colocado em brasas até que ficasse incandescente. Então, era usado para dar um beliscão no peito das mulheres que eram acusadas de bruxaria, adultério, aborto ou qualquer outro crime. Similar à empalação, por meio dessa técnica, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeiras lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham, brutalmente, seus orifícios anais ou vaginais esticados. Uma das formas de identificar os criminosos era uma janelinha na parede de fora da igreja. Ali, os delatores jogavam mensagens com os nomes dos suspeitos. Assim a igreja poderia bater à porta dos coitados e averiguar se realmente estavam cometendo o delito. O delator que apontava o herege para a comunidade, muitas vezes, garantia sua fé e status perante a sociedade. No século XVII, Galileu Galilei foi punido por realizar descobertas científicas consideradas ofensivas à Igreja Católica. 400 anos depois, punições contra a blasfêmia ainda ocorrem, sobretudo em países islâmicos, embora também haja previsão de pena em nações cristãs. Temos a Arábia Saudita, o Irã e o Paquistão como os países que têm mais registros desse tipo de punição no mundo moderno. Quando os cristãos falam de Jesus, assim como muçulmanos falam de Maomé, falam com propriedade, afirmam suas frases com 3 exclamações. Sem nenhuma dúvida do que seguem e do que pregam ao próximo, não cogitam a existência de seu profeta e odeiam quem a questiona. Mas estamos falando de um personagem adotado por um império, que tem menos de 10% de sua vida contada como história, décadas e séculos após a sua suposta existência, com suas datas comemorativas comprovadamente criadas para pagar datas pagãs, possui contos retirados de outras crenças, se baseia em um livro manipulado pela maior instituição do planeta escrito por autores desconhecidos, em que não há registro real de sua existência. Sua história se confunde com a de outras divindades, tendo sua doutrina usada como espada e escudo para conquistas territoriais. Seguindo a linha de que Jesus foi um mito, a criação de Jesus pode ter sido uma estratégia política dos romanos para pacificar os ataques dos violentos judeus à Palestina, criando um judeu pacifista. No Zohar, por exemplo, o cristianismo é usado, claramente, para criar apoio à guerra no Oriente Médio. Levando em conta esses fatores, qual a sua certeza de que Jesus existiu? Em que se baseia a sua fé? Nas falidas escrituras? No medo de ser punido? Pelo fato de eventualmente não ir aos céus? Ou de não ter um amigo com superpoderes que lhe dá apoio e suporte nesta vida tão difícil? De onde vieram as certezas que você propaga? Cabe a você usar as ferramentas disponibilizadas pela ciência, tecnologia e a facilidade de hoje que temos em viajar, conhecer outras culturas, outros povos e fazer um update em suas crenças. Quando falo em certezas, posso dar um exemplo de um dos países que me impressionou por sua história, Albânia. A Albânia sofreu durante 40 anos em uma ditadura comunista. Fiz um tour histórico por essa cidade e fiquei impressionado com o que presenciei. Poderia escrever horas sobre a falta de insumos básicos, coisas comuns no nosso dia a dia, que nunca chegaram ao país devido ao seu isolamento político e econômico. Imagine a sua casa sem os acessórios made in China. Mas refiro-me, especialmente, às verdades que podem ser manipuladas pela igreja e governo. Na Albânia,
Não existiam canais de rádio ou TV internacionais, apenas operadores locais que, controlados pelo governo, falavam que a Albânia era o melhor país do mundo. Imagine uma população vivendo no comunismo, em que tudo era controlado pelo governo. Não havia comércio de particulares, a comida era racionada, ninguém possuía carro. Até hoje muitos não sabem dirigir. Mesmo assim, a população recebia a informação que estava no melhor país do planeta e tudo fora dele era considerado como desgraça. Era a famosa propaganda. O governo manipulava imagens de guerra e fome, e dizia que isso acontecia, por exemplo, em outros países, como no Zaire. O povo, sem internet, rádio ou TV internacionais, acreditava e vivia feliz com o pouco que tinha, achando que o que existia fora era pior. Faça um paralelo com as religiões. Muitas delas bloqueiam sua mente a outros canais de informação, e muitos vivem felizes e enganados com o que têm. Outro passeio interessante que fiz foi para um local onde a evangelização demorou muito para acontecer, onde o cristianismo suou para implementar suas ideias pela falta de conexão de uma rede entre as igrejas. Estamos falando da Escandinávia, a terra dos vikings. A substituição das crenças indígenas que aportavam segurança e estrutura à sociedade não foi muito bem aceita pelos locais, que não concebiam ideias como o pecado original, encarnação e a Santíssima Trindade. A conversão acabou acontecendo como na maioria dos outros países, por política, motivos materiais e violência. Alguns reis pagãos se impressionaram com as riquezas dos representantes da igreja e acabaram por se converter em busca dos mesmos benefícios. Mesmo assim, a igreja sofreu reformas e em países nórdicos a igreja presbiteriana reina sobre a católica tradicional. Como conta o famoso dito popular, não sabemos da missa à metade. As pessoas rezam para Jesus hoje porque alguém, no passado, sofreu ou ganhou com isso. Posteriormente, inconscientemente, grupos inteiros não tiveram escolha. Por isso ele está no meio de nós. Compactue você com a ideia ou não.